Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem por aí. Vamos para mais um capítulo. Capítulo 17. Autenticidade requer integridade. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Provérbios 11:3. O dicionário Oxford define integridade como a qualidade de ser honesto e de ter fortes princípios morais, retidão moral, o estado de ser íntegro e não dividido. Em outras palavras, uma pessoa com integridade não vê diferença entre seu comportamento e o que o seu íntimo aprova. Ela só faz o que a sua consciência lhe permite fazer. Ela é sempre honesta e cumpre a sua palavra. Integridade é muito importante para mim, porque é um princípio sobre o qual construímos o nosso ministério. Deus nos diz para fazer sempre o que dissemos que faríamos e para sermos honestos com o dinheiro que passa pelas nossas mãos. Temos nos esforçados para fazer as duas coisas e continuaremos a fazer isso. Provérbios nos ensina repetidamente que um negócio administrado de acordo com os princípios da integridade, fidelidade, prosperará e terá êxito. Veja Provérbios 28:20. Pense nisto. O proprietário de um negócio decide reduzir a qualidade das suas mercadorias apenas um pouco e ainda cobrar o mesmo preço por elas, pensando que ganhará mais dinheiro. Ele se sente um pouco desconfortável no seu espírito em fazer isso, mas concluiu que é apenas um pouco e que todos fazem isso. Então, por que ele não deveria fazer o mesmo? Ele convence a si mesmo a fazer o que sabe que é errado, conseguindo ignorar a sensação que corrói seu espírito até ela desaparecer. Digamos que um ano ou dois se passam e, sem dúvida, os lucros foram maiores e tudo parecia estar indo bem. Ele se sente confiante porque, uma vez que Deus ainda está abençoando, isso significa que a sua decisão foi boa. De repente, um incêndio destrói todo o prédio e todo o estoque. Então ele descobre que o seu contador, por acaso, deixou de fazer os 2 últimos pagamentos do seguro, que foi cancelado. Naturalmente, ele fica irado com o contador e até um pouco ofendido com Deus por causa da tragédia. Ele precisa fechar um negócio porque não tem dinheiro para reconstruir. O que é pior, precisa abrir falência porque está devendo aos credores e não tem dinheiro para pagá-los. O que aconteceu? Ele se pergunta. As coisas estavam indo tão bem. Então ele se lembra da decisão de reduzir a qualidade para lucrar mais, assim como da falta de paz sobre fazer isso, e que ele o fez mesmo assim. Esse homem abriu uma porta para Satanás trazer destruição à sua vida através da desobediência ostensiva a Deus. Não permita que a ganância o torne desonesto de modo algum, porque a pessoa que anda em integridade será abençoada. Seja honesto. Ser honesto é parte do que significa andar em integridade. Provérbios tem muito a dizer sobre a importância de ser honesto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Provérbios 12:17 e 22. Nunca devemos enganar ninguém. Depois das compras, se chegarmos em casa e descobrirmos que não fomos cobrados por um artigo, devemos voltar à loja ou telefonar e ver o que precisamos fazer para pagar por ele. Devemos dar 8 horas de trabalho por 8 horas de pagamento. Se você vai trabalhar e passa 2 horas dando telefonemas particulares ou comprando roupas na internet, isso é roubar. Parece duro. Tudo o que você precisa fazer é perguntar a si mesmo: se eu fosse um empregador, eu iria querer que meus empregados fizessem isso? Quando somos desonestos, isso pesa na nossa consciência
Embora possamos ter nos tornado muito bons em ignorar os sussurros que nos dizem que alguma coisa não está certa, quando fazemos o que é certo, nos sentimos leves e livres. O contrário nos deixa com o coração pesado e com frequência com medo de sermos descobertos. A Bíblia nos ensina a cumprir a nossa palavra, mesmo que seja doloroso para nós. Veja Salmos 15:4. Paulo encoraja aqueles que ele ensinava a serem honestos uns com os outros e a ser fiéis em todo o tempo. A verdade é vital para sermos capazes de confiar. Confiamos em Deus porque sabemos que Ele sempre cumpre a sua palavra. É impossível que Ele minta e devemos ser assim também. Ter integridade com a nossa palavra é uma área que merece atenção, porque podemos cair no hábito de dizer qualquer coisa para evitar problemas. Por exemplo, se lhe perguntam por que se atrasou para o trabalho, você responde sem pensar que houve um acidente no trânsito, mas a verdade é que você saiu de casa tarde demais porque passou muito tempo fazendo algo que não deveria antes de sair para o trabalho. Dizer a verdade é importante por muitas razões, mas uma delas é porque isso obriga a encarar a verdade. Se eu lhe perguntasse por que se atrasou para o trabalho e você dissesse dormi demais e saí de casa atrasado, você teria de encarar a verdade em vez de evitá-la. Isso ajuda a não continuar cometendo os mesmos erros toda vez. Jesus disse que a verdade nos liberta. Ser honesto é muito mais do que não roubar um banco ou um mercado. A maioria de vocês nem sequer consideraria a hipótese de fazer algo assim. Entretanto, você pode levar 10 pacotinhos de açúcar para casa sempre que come em um restaurante. Ou pode levar artigos do escritório para casa para uso pessoal. Por quê? Porque muitas pessoas veem essas infrações como menores. Elas não acham que isso importa, mas importa sim. Não ser honesto, mesmo nas questões menores, nos impede de ser autênticos e isso desagrada a Deus. Se disser que vai fazer algo, faça. É muito fácil hoje em dia dizer que vai fazer alguma coisa e depois simplesmente não fazer, sem dar nenhuma explicação ou comunicação. Acho isso perturbador, porque para mim cumprir a palavra é um princípio básico pelo qual devemos viver. Deus sempre cumpre a sua palavra e como nós o representamos na terra, devemos seguir seu exemplo. Quando Jesus disse, sigam-me, para os discípulos, ele não quis dizer andar atrás dele de um lado para o outro, mas observar e imitar o seu comportamento. Jesus queria que eles observassem como ele lidava com as pessoas e situações e depois fizessem da mesma maneira. O propósito de estudar a palavra de Deus é conhecê-lo e ser transformado à sua imagem, aprendendo a se comportar como ele. A palavra de Deus é muito importante e não há divergência entre o que ele diz e o que ele faz. O mesmo deve acontecer conosco. Jesus é a pessoa mais autêntica que já viveu. Ele veio para representar seu Pai, Deus, e para mostrar ao mundo como Deus era. Agora ele quer que façamos o mesmo por ele. Somos embaixadores de Cristo. Quando dizemos a alguém que faremos algo, assumimos um compromisso e devemos sempre manter a nossa palavra, a menos que seja absolutamente impossível fazê-lo. Se isso acontecer, devemos nos comunicar com a pessoa com quem nos comprometemos e ser honestos sobre a razão de não podermos fazer o que dissemos que faríamos. Quando dizemos coisas que não queremos dizer, creio que a maioria de nós é culpada por tentar impressionar as pessoas dizendo coisas que realmente não queremos dizer. Certa vez, eu ministrava em uma igreja e Dave e eu havíamos feito amizade com um dos pastores assistentes e sua esposa. Passamos um bom tempo juntos durante a minha visita. Na saída, sem sequer pensar ou considerar se eu estava disposto ou não a dar prosseguimento ao assunto, eu disse, você e sua família deveriam vir a Lodz, onde moramos, e passar alguns dias conosco. Nós lhe mostraremos as cidades. Temos o Arco, o Forest Park, um zoológico incrível, um museu de arte e história, um centro de ciências e lugares ótimos para comer. Eu gostaria muito que vocês fossem. Alguns meses depois, eu recebi um telefonema daquele pastor assistente.
Estamos prontos para ir, ele disse, entusiasmado. Perguntei aonde estavam indo, ao que ele respondeu: aceitamos seu convite para visitá-los. Podemos ficar por uma semana. Pensei: eu não posso receber ninguém neste momento. Eu não quero que eles venham. Eu disse a ele que lhe telefonaria mais tarde, depois de verificar a minha agenda. Assim que desliguei o telefone, comecei a orar pedindo a Deus para me tirar daquela situação. Eu disse: Senhor, o que eu vou fazer? O Senhor, é claro, me instruiu a cumprir a minha palavra, deixar que eles viessem, passar a semana com eles e que talvez essa situação me ajudasse a aprender a pensar antes de falar. Eu havia feito o convite para que o pastor e sua esposa pensassem que nós realmente havíamos gostado deles e que éramos boas pessoas, mas na verdade eu não queria que eles viessem passar uma semana conosco. No momento em que os convidei, eu duvidava que fossem nos visitar. Isso se passou em um instante e eu nem sequer percebi o que havia feito. Mas, como o Senhor disse, eu aprendi uma lição que me ajudou desde então. Agora eu sei que quando eu digo que vou fazer alguma coisa, Deus espera que eu faça e Ele espera o mesmo de você. Houve um tempo em que a palavra de alguém significava tudo. Se alguém dissesse, você tem a minha palavra, era o suficiente. Mas isso não parece valer agora. Hoje precisamos de longos e trabalhosos contratos e de inúmeras assinaturas que são reconhecidas em cartórios e com testemunhas. O salmista Davi escreveu: quanto a mim, porém, andarei na minha integridade. Salmo 26:11. Eu creio que a palavra-chave nesse versículo é andarei. Davi fez uma declaração e tomou a decisão de andar em integridade. Isso é algo que precisamos fazer. Do contrário, será fácil ficar presos na decadência de moralidade dos nossos dias ou seguir o mau exemplo dos que nos cercam. Dar a palavra equivale a fazer um voto. E Eclesiastes 5:2-7 nos informa que Deus destrói a obra das nossas mãos quando não cumprimos os nossos votos. Chamados para ser excelentes. Como cristãos, somos chamados para ser pessoas de excelência. Vê 1 Pedro 2:9 e 2 Pedro 1:3. Quando somos excelentes, excedemos as exigências, mas vamos além do que é normal, fazemos mais do que o suficiente e fazemos o que é superior. Realizar as coisas com excelência é outro princípio fundamental do nosso ministério. Deus nos trouxe essa impressão forte nos primeiros dias de ministério. Não significa perfeição ou extravagância, mas fazer o melhor que pudermos com o que temos. Você pode dirigir um carro de mais de 20 anos, mas ainda pode mantê-lo limpo e com uma boa manutenção. Talvez você não tenha sido capaz de comprar roupas novas há muito tempo, mas pode cuidar bem das que você tem. Deus não abençoa o desleixo ou a preguiça, e sim a excelência e a integridade. Isaías 12:5 afirma que Deus fez coisas excelentes, e se fomos criados à sua imagem, também devemos fazer tudo com excelência. Vamos escolher ser pessoas excelentes. Daniel tinha um espírito excelente e foi promovido. As pessoas de excelência e integridade não são medíocres e nem medianas. Elas seguem o próprio coração. Não são movidas pela multidão nem influenciadas pela rejeição, pelo temor do homem por qualquer outra coisa. Elas seguem a Deus e dão um exemplo para os outros. Filipenses 1:9-11 nos ensina que devemos escolher o que é excelente, abundando em amor e plenos do fruto de justiça. Você está disposto a assumir um compromisso com a excelência? Nós não servimos a um Deus mediano e devemos imitá-lo. Ele é El Shaddai, o Deus do mais que suficiente. Ser medíocre significa ficar no meio do caminho entre o fracasso e o sucesso. Não é onde eu quero estar e eu estou certa de que você também não. Jesus disse que deveríamos caminhar a segunda milha. Lembre-se sempre de fazer o seu melhor, mesmo ou especialmente quando ninguém está observando, sabendo que Deus vê tudo. Faça isso para glorificá-lo. Faça tudo de todo o coração,
sabendo que Deus está observando e o mundo também. Toda vez que fazemos menos do que sabemos ser o melhor, perdemos um pouco da nossa autenticidade. Acima de tudo, sejamos reais e genuínos. Cumpra com a sua palavra. Seja honesto em todos os aspectos. Diga a verdade. Ande em integridade e seja excelente.